Olá, pessoal, tudo bem? Vamos dar início à nossa aula hoje com a professora Regiane. Meu nome é Simone, serei a professora mediadora de vocês, né? Que irá ler as perguntas que vocês colocaram no chat. Peço que vocês interagem conosco. Bem-vinda, professora. Obrigada, Simone. Oi, pessoal. Então, agora a gente chegou na nossa melhor aula, a última aula do dia, né? Então, essa aula a gente vai falar sobre equilíbrio químico. E para começar a aula, eu vou apresentar para vocês as habilidades que serão trabalhadas. Então, ó, as habilidades são as seguintes. Hoje, a gente vai reconhecer que existem transformações que elas não se completam, ou seja, que elas atingem um equilíbrio, que é chamado de equilíbrio químico. Vamos investigar causas, elaborar e testar hipóteses para resolver problemas. A ideia aqui é que a gente possa expressar e partilhar informações que levem o entendimento mútuo. Então, são essas habilidades que serão trabalhadas. Ó, para começar a aula, então a gente vai fazer alguns combinados. Quais são os nossos combinados? São os seguintes. Eu vou pedir para vocês anotarem tudo, todas as dúvidas que surgirem, anotarem no caderno. Então, vocês vão ter que ter aí, para essa aula, o caderno, caneta, lápis, para fazer essa anotação. Por que isso de anotar as dúvidas, pessoal? Porque essas dúvidas, elas podem ser sanadas no decorrer da aula ou não. Então, vocês podem levar para os seus professores, para que eles ajudem vocês. Pode levar para os seus pares, para os seus colegas. A ideia aqui é a gente gerar uma corrente de ajuda, tá? Para não deixar ninguém para trás. Realizar as atividades propostas. Então, eu vou pedir para vocês fazerem também nesse caderno, no seu caderno, as atividades da aula. Por que fazer? Porque se o seu professor achar pertinente, ele pode usar isso até como atividade avaliativa, se for o caso. Participar de forma ativa, fazendo as atividades, interagindo pelo chat, pelas redes sociais. Então, fazer valer esse momento. E aproveitar esse momento, porque talvez não seja a melhor aula, mas é o que a gente pode fazer. Então, a gente está tentando fazer o nosso melhor. Eu espero que vocês também façam o melhor aí. Então, começando a aula, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai retomar alguns conteúdos que foram vistos na aula passada. Na aula passada, a gente falou sobre a parte de cinética química. Para começar a parte de cinética química, nós falamos sobre colisões efetivas, tá? O que são essas colisões efetivas? São aquelas colisões onde há a formação do produto. Então, é quando há o choque entre os reagentes e a gente tem ali no final o nosso produto. Então, isso que é uma colisão efetiva. Para essa colisão, para esse choque ser efetivo, é necessário dois fatores, tá? Necessário dois fatores. Essa colisão, ela tem que ter energia suficiente para quebrar as ligações antigas e ela tem que ter orientação adequada para formar as novas ligações. Seria mais ou menos assim. Imagina só que você está lá na sua sala, daí a professora, naqueles velhos e bons tempos, né? Daí a professora pega e fala assim, vamos fazer uma atividade em grupo. Vocês vão se juntar em grupos de 4 alunos. Então, com quem você vai se juntar? Claro, com seus parceiros, né? Com seus amigos mais chegados. Só que a professora sabe que quando o Quarteto Fantástico se junta, não dá coisa boa, né? A bagunça vai rolar ali. Então, o que a sua professora vai fazer? Ela vai tentar separar esse Quarteto Fantástico, certo? Para ela separar esse Quarteto Fantástico, não vai ser tão fácil. Imagina se ela chegar e falar assim, vocês podem se separar e formar novos grupos? Vocês vão se separar aí de boa? Ela fala, obrigada, professora, por zelar pelo nosso aprendizado. Provavelmente isso não vai acontecer. Então, o que vai ter que acontecer ali? Ela vai ter que exercer uma certa energia. Então, essa energia aí é igual na ligação. Quando acontece a reação, é ela que é necessária para quebrar a ligação antiga. O que é a ligação antiga? O Quarteto Fantástico. Os 4 amiguinhos. Então, a gente vai ter que separar ele. Então, precisa dessa energia para separar vocês. Então, imagina que daí a energia da professora ali foi suficiente, vocês atenderam o pedido dela, e daí vocês vão ter que formar novos grupos, certo? Para formar esses novos grupos, não pode colocar vocês em qualquer grupo, senão tanto fez eu ter separado. Então, vai ter que ser um grupo orientado, tem que ter uma orientação adequada. Então, é praticamente isso que acontece na transformação. Quebra o antigo e forma o novo, certo? Então, tem que ter energia para quebrar e tem que ter orientação para formar o produto. Essas colisões aí, elas podem ser aceleradas ou elas podem ser retardadas. Eu posso fazer com que elas aconteçam mais rápido ou que elas aconteçam de forma mais lenta, que foi o que a gente viu na aula passada. Que essa velocidade que ela acontece, ela pode ser alterada.
que fatores que podem ser usados para alterar essa velocidade, esse tempo? A gente viu ali temperatura. Por que a temperatura ela influencia? A temperatura está diretamente ligada com a agitação das moléculas. Quando a gente tem um aumento de temperatura, as minhas moléculas ficam mais agitadas. Quando a gente fala em colisão, se a minha molécula está agitada, eu não favoreço muito mais que elas se choquem, que aconteça essa colisão. Então, se eu aumento a temperatura, eu agito elas, maior o número de colisões. Se eu diminuo a temperatura, o que eu faço com elas? Eu deixo elas mais lentas. Então, diminui as colisões. Então, a velocidade acaba sendo diminuída, a minha transformação fica também mais lenta. A gente viu também, na aula passada, superfície de contato. Superfície de contato também tem relação com as colisões, porque se eu tenho uma superfície de contato grande, é muito mais fácil eu colidir. Imagina só que a gente tem ali um tiro ao alvo, certo? É muito mais fácil eu acertar na parte maior do que na parte menor. Então, quanto maior a superfície de contato, maior o número de colisões. A gente viu também a pressão. Essa pressão ela influencia diretamente em reações onde tem a presença de gases. Porque para acontecer a transformação, eles não têm que se chocar, eles não têm que se colidir. Imagina só, o gás ele não é soltinho? Então, é muito difícil ele se colidir. Para eu fazer que aconteça essa colisão, é necessário que eu diminua o espaço. Então, é exatamente isso que a pressão faz. Ela pressiona eles a ficarem mais perto e eles a se chocarem. Então, por isso que quanto mais pressão, mais rápido acontecem as minhas transformações quando envolve gases, substâncias no estado gasoso. A gente viu também a concentração. Concentração também tem relação com as colisões. Porque imagina só, se a minha concentração é pequena, é mais difícil que tenha choque. Se a minha concentração é maior, o número de choques ele é aumentado, né? Então, a minha transformação acaba acontecendo muito mais rápido. E o último que a gente viu foi sobre catalisador. O catalisador, diferente dos outros que todos agem nessas colisões, nesses choques, o catalisador ele age naquela energia lá que eu citei no começo, lá quando a professora teve que separar os alunos. O que esse catalisador faz? Ele não age nem como reagente, nem como produto. Ele vai fazer a divisão da energia de ativação. Seria mais ou menos assim. Para separar os alunos, eu preciso de uma energia muito grande, certo? Esse catalisador chega e divide. Seria mais, a professora chega e fala com um, fala assim, pô, meu, separa aí, né? Você é gente boa. Daí esse aluno cede. Daí ele vai e convence o outro colega. Então, ele diminuiu essa energia, dividiu em etapas, e essa transformação acaba acontecendo mais rápido, tá? Então, retomando, na aula passada a gente falou de velocidade das reações, tá? Então, entrar agora na parte de equilíbrio químico. Para entrar agora de fato na nossa aula de hoje, que é a parte de equilíbrio químico, pessoal, a gente tem um desafio. Esse desafio ele tem que ser respondido até o final da aula. Se a gente conseguir responder essa questão no final da aula, é que tudo deu certo, o Senhor abençoou, tudo correu bem. Qual é o nosso desafio? É o seguinte: porque o refrigerante gelado tem gosto diferente do refrigerante em temperatura ambiente. Então, que todo mundo sabe que o refrigerante gelado é muito mais gostoso do que o refrigerante quente, isso não é novidade para ninguém. Mas agora a gente vai ter que chegar no final da aula e explicar com termos científicos por que dessa diferença, certo? E para chegar nisso daí, eu vou pedir para vocês observarem essas duas reações que vão aparecer aí na tela de vocês. Então, ó, a primeira reação a gente tem a combustão do magnésio, né? Que é lá o nosso Mg, que está no estado sólido. Para queimar ele, a gente vai fazer o uso do gás oxigênio, que é o nosso comburente, e vai ter a formação do óxido de magnésio, que é um pozinho branco. Na reação de baixo, a gente tem a formação da amônia, que é formada através da reação entre o gás nitrogênio e o gás hidrogênio. E ela forma ali a nossa amônia. Poxa vida, gente, faltou um detalhe muito importante aí nesse slide, tá? Nessa reação da amônia, diferente da reação de cima, ela aparece uma seta dupla. Na reação de cima, só está a seta simples. Na reação de baixo, teria que ter uma seta dupla. Por que uma seta dupla? Porque nessa reação, ela tanto vai no sentido do reagente para o produto, quanto ela volta do produto para o reagente. Enquanto na reação de cima, ela tem um sentido único. É uma reação onde o nosso reagente ele vai lá e
vira produto. Na de baixo, não. É uma reação que ela vai e que ela volta. Na primeira série do ensino médio, vocês ouviram falar sobre esse tipo de reação, que são aquelas reações que a gente chamava como reação revertível, onde a gente consegue fazer com que o produto ele volte a ser reagente, tá? Então, é uma reação que ela pode ser desfeita. Então, a gente tem dois tipos de reação. A reação que eu não posso desfazer, que o meu produto ele não volta a ser reagente, e tem a reação onde o meu produto ele pode voltar a ser reagente, certo? Então, pessoal, qual a diferença? No primeiro tipo, onde o meu produto não volta a ser reagente, essa minha reação ela acaba, ela termina, ela se completa. No segundo tipo, onde o meu produto pode voltar a ser reagente, essa minha reação, ela não acaba, ela não se completa, tá? Essa reação, ela vai entrar num estado que a gente chama de equilíbrio químico. Ó, agora ficou bonito o nosso slide aí, ó. Então, se a gente observar aí, ele está indicando certinho. Ela tem duas setas. A gente tem duas setas, no sentido direto e no sentido inverso, beleza? Tá? Então, para dar continuidade na nossa aula. Agora eu vou pedir para vocês participarem através do chat, respondendo 3 questões. A primeira questão é o que vocês entendem por equilíbrio. E o que é a segunda questão? O que é equilíbrio químico? Vocês acham que equilíbrio e equilíbrio químico é a mesma coisa? Tem alguma coisa a ver? E a terceira, quem prestou atenção na explicação anterior vai matar, não posso falar. Em quais reações ocorre o equilíbrio químico, tá? Então, a gente vai ter aí 2 minutinhos para essa interação. Voltamos. Então, professora Simone, eles responderam o que é equilíbrio para eles? Eles responderam aqui, sim, professora, que é quando ela é balanceada, né? É quando as moléculas se igualam, quando as reações são iguais. Eles colocaram também que equilíbrio é igualdade, que tem 2 forças iguais, estabilidade, reações de peso iguais. E alguém falou alguma coisa aí sobre o equilíbrio químico? Não, professora. Aqui eles perguntaram até assim, o que são reações? O que são reações? Pessoal, eu acho que talvez a minha pergunta 3 não tenha ficado bem formulada, né? A pergunta era a seguinte, que tipo de reação que pode acontecer o equilíbrio químico? A parte do equilíbrio é isso mesmo. Quando a gente fala em equilíbrio, a gente pensa o quê? Pensa em uma reação de igualdade, não é?
Então, de fato, é uma reação equilibrada, é uma reação de igualdade. Só que no nosso equilíbrio químico, a gente vai ter que levar isso bem claro, que não é uma reação de igualdade entre quantidades de produto ou de reagente. Isso, quando a minha reação entra em equilíbrio, não é que eu tenha a mesma quantidade de produto, a mesma quantidade de reagentes. Não. Essa reação de igualdade está diretamente ligada com a velocidade. Por isso que a gente teve essa retomada. Então, a minha reação entra em equilíbrio quando a velocidade ela é igual. E essa parte aí, em que reações que entram em equilíbrio? As reações que não se completam, as reações que podem ser revertidas, onde o produto ele pode voltar a ser reagente. Por exemplo, uma reação de combustão. Ali, imagina se eu queimar o meu caderno. Queimei meu caderno, formou cinza e fumaça. Eu consigo juntar essa cinza e essa fumaça e fazer a voltar como era antes? Eu não consigo. Então, essa reação aqui, ela não entra em equilíbrio. Ela simplesmente, ela termina, ela se completa. Teve uma vez que um aluno falou assim, pô, professora, a pipoca não é um exemplo de equilíbrio químico? Assim, mas por que você acha que é um exemplo de equilíbrio químico? Porque quando eu vou estourar na minha casa, fica lá um pouco de milho e tem a pipoca. Então, eu tenho o meu reagente, que é o milho, e tenho a minha pipoca, que é o produto. Assim, só que qual o detalhe? Eu consigo fazer o meu milho virar pipoca, mas eu consigo fazer a minha pipoca voltar a ser milho? Eu não consigo. Então, essa reação, ela não é uma reação reversível. Eu não consigo fazer ela voltar como ela era no começo. Então, essa minha transformação, ela não é um exemplo que entra em equilíbrio. Então, são só reações que são reversíveis, que o produto pode voltar a ser reagente, certo? Então, aqui, pessoal, para a gente contextualizar o que é essa nossa reação, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou fazer uma explicação para vocês. Então, o seguinte, a reação que ela entra em equilíbrio é aquela reação que é reversível, aquela reação onde eu vou ter no mesmo sistema reagente e produto. Então, imagina só que eu coloquei lá meus reagentes e a minha reação está acontecendo, tá? E na minha reação. Então, se eu tivesse um gráfico, eu ia ter uma quantidade alta de reagente e de produto eu ia ter quase nada, certo? Daí, conforme a minha reação estava rolando, a minha quantidade de produto, ela vai fazer o quê? Ela vai diminuir. A minha quantidade de reagente, ela vai diminuindo. E a minha quantidade de produto, ela vai aumentando. O reagente vai diminuindo, o produto vai aumentando. O reagente vai diminuindo, o produto vai aumentando. Vai chegar uma hora que a gente não vai conseguir mais ver a alteração. O meu reagente ele fica constante, o meu produto ele também fica constante. Reagente constante, produto constante. Então, pode passar o tempo que for, se eu não alterar nenhum fator externo lá, a minha reação, eu não vejo mais mudança nela. Não vai mudar a cor, não vai mudar a concentração, ela vai continuar constante. Por que ela vai continuar constante? Porque ela entrou no tal chamado de equilíbrio químico, tá? Diferente de uma reação que se completa. A reação que se completa, ela acontece mais ou menos assim. Eu tenho lá minha quantidade de reagente e não tenho nada de produto. Conforme vai acontecendo, o reagente vai diminuindo, o produto vai aumentando, o reagente vai diminuindo, o produto vai aumentando, até que vai chegar uma hora que eu não tenho mais reagente, eu só tenho produto. Então, essa minha reação acabou, porque o reagente acabou. Beleza? Essa minha reação que entrou em equilíbrio, que o meu reagente e o meu produto estão constantes, passa o tempo que for, a quantidade não altera, eu posso falar que essa minha reação acabou? Não. Essa minha reação ela é dinâmica. Para exemplificar para vocês, seria mais ou menos assim. Imagina só que a gente tem ali velocidades iguais. Então, a mesma velocidade que o meu reagente ele vai lá, se combina e forma o meu produto reage entre si e volta a ser reagente. Então, a mesma velocidade que vai, ela volta. Seria como se eu tivesse aqui na minha mesa 2 potes de bolinha. Então, num pote eu tenho 7 bolinhas, no outro pote eu tenho 3 bolinhas. Eu pego e passo uma bolinha para cá, uma bolinha para lá, uma bolinha para cá, uma bolinha para lá. Eu posso ficar fazendo isso o dia todo. Se eu fizer na mesma velocidade, quando eu for contar, no primeiro pote eu não vou continuar com 7 bolinhas e no segundo pote eu não vou continuar com as 3 bolinhas? Vai ter alguma diferença? Na quantidade, não. E eu parei de trocar as bolinhas? Não parei. É a mesma coisa que acontece com as nossas reações quando elas entram em equilíbrio.
tá? Essa velocidade é igual, a quantidade não altera. Um outro exemplo que eu ouvi e achei o máximo. Imagina quando você está lá caminhando na esteira. Se a velocidade da esteira for maior do que a velocidade que você anda, o que a sua esteira vai fazer? Ela vai jogar você para trás. Se a velocidade for menor, você vai cair para frente, certo? Então, ali vai estar em equilíbrio quando a sua velocidade for igual à velocidade da esteira. Daí você vai estar lá andando de boa. Quem olha você da cintura para baixo vai falar assim, pô, a Pro tá louca, né? Tá lá paradona. Mas eu tô paradona? Eu tô caminhando. Então, esse movimento, ele continua. Então, é a mesma coisa que acontece com as reações de equilíbrio. É uma reação dinâmica que ela continua acontecendo, só que como as velocidades são iguais, essa nossa transformação, ela não tem alterações nas quantidades, tá? Então, por que ela não tem alteração nas quantidades? Porque a velocidade é igual. Se eu alterar essa velocidade, eu altero o meu equilíbrio? Eu altero o meu equilíbrio. E esse equilíbrio químico, para ele acontecer num sistema onde a gente tem gás, ele tem que ser fechado. Por que tem que ser fechado quando tem gás? Se tiver aberto, o que acontece com o nosso gás? Ele escapole, ele sai fora, tá? Então, pessoal, a gente vai fazer agora um exercício para ver se deu para entender o que é esse tal de equilíbrio químico. Então, aqui, ó, só um resuminho, que vocês podem até printar aí se vocês quiserem, tá? Quando ocorre um equilíbrio químico? Se a reação for reversível. Então, é toda reação? Não, só reações que são reversíveis. Quando a velocidade da reação direta e inversa for igual. O que é direta e inversa? Direta é aquela que forma o produto. Inversa é aquela que o produto volta a ser reagente. Então, quando a velocidade que vai e volta for igual, a nossa reação ela está em equilíbrio. E se a nossa reação tiver gás, ela tem que acontecer num ambiente fechado, beleza? Então, essa é a resposta daquela questão, né? Que reações que podem ter o equilíbrio químico. Agora aqui uma atividade, pessoal. Para resolver esse exercício, vocês vão ter que escolher aí a alternativa incorreta. Incorreta. Então, a não pode ocorrer troca de matéria com o ambiente. A B, a energia não é introduzida ou removida do sistema. Na C, a soma das quantidades de matéria dos reagentes deve ser igual à soma das quantidades de matéria dos produtos da reação. A D, as propriedades macroscópicas do sistema não variam com o tempo. E a E, a rapidez é a mesma nos dois sentidos da reação. E as concentrações das espécies envolvidas permanecem inalteradas. Vocês vão ter aí 2 minutinhos para responder essas questões, tá bom?
Então, Simone, eles responderam aí pelo chat? Responderam. E aqui, professora Regiane, a grande maioria respondeu letra D, né? Responderam que as propriedades macroscópicas do sistema não variam com o tempo, né? Aí depois, na hora de frequência, né? A letra C, depois a E, a e muito pouco responderam que a letra B era incorreta, né? Que não pode ocorrer troca de matéria com o ambiente. Pessoal, então a gente vai rever lá as alternativas para ver se vocês acertaram ou não. Então, ó, olhando aí para as alternativas, a grande maioria colocou que é a alternativa D. D. Então, olhando lá a alternativa D, as propriedades macroscópicas do sistema não variam com o tempo. Certo, quando uma reação está em equilíbrio, as propriedades elas realmente não variam com o tempo. Mas a minha questão queria que analisasse a alternativa incorreta. Então, se fosse uma prova, quem colocou o D teria acertado? Não. Não, né? Tente outra vez. Então, ali, depois, se a gente for analisar alternativa por alternativa, tem que ser a alternativa que não condiz com o equilíbrio químico, certo? Na A, apareceu assim: não pode ocorrer troca de matéria com o ambiente. Lembra que o equilíbrio, se tiver um gás, tem que ser fechado, porque senão o meu gás vaza fora? Então, a A, ela tá correta. Não pode acontecer essa troca. Se acontecer a troca, não rola o equilíbrio. Na B, a energia não é introduzida ou removida. Então, se eu não coloco o calor e se eu não tiro o calor, eu não estou tendo troca, certo? Então, se eu não estou tendo troca, tá legal. É assim que tem que ser a reação de equilíbrio. Não pode haver essa troca. Na C, a soma das quantidades de matéria dos reagentes deve ser igual à soma das quantidades de matéria dos produtos da reação. Reação de equilíbrio químico. Quando entra em equilíbrio, a gente fala que é uma reação de igualdade. É igualdade em quantidade de reagente e produto? Não, é uma reação de igualdade em velocidade. A velocidade que tem que estar igual, não as concentrações. Eu posso muito bem, numa reação, ter mais produto e na outra eu ter mais reagente, tá? O que tem que estar em relação de igualdade é a velocidade. Por isso que também não pode ter troca, né? No caso ali, que não pode nem ganhar nem perder energia. Lembra que a temperatura ela influencia nessa velocidade? Então, ela ia alterar esse equilíbrio. Na D, as propriedades macros, essa D a gente já falou, né? Que a D está certa. As propriedades ali que a gente consegue enxergar daquela reação, elas não são alteradas. A gente não vê mudança de cor, a gente não vê mudança nas concentrações. Na E, a rapidez é a mesma nos dois sentidos da reação e as concentrações das espécies envolvidas permanecem inalteradas. Então, ó, tanto a B, a D e a E estão a belezinha, tá certinho. A única alternativa aí que está errada, que está incoerente com o que a gente viu, é a alternativa C, que a soma das quantidades de matéria dos reagentes deve ser igual à soma das quantidades das matérias dos produtos. Então, o que vocês têm que ficar espertos, pessoal? Que quando a gente fala em equilíbrio, a gente está falando em velocidade. A velocidade que tem que ser constante, a velocidade que tem que ser igual. Não a concentração de reagentes e produtos, beleza? Então, a gente vai para o próximo exercício. O próximo exercício é uma questão do Enem que acho que vai até ajudar a gente a resolver nosso desafio da aula. Ele apresenta assim. Às vezes, ao abrir um refrigerante, percebe-se que uma parte do produto vaza rapidamente pela extremidade do recipiente. A explicação para esse fato está relacionada à perturbação do equilíbrio químico existente entre alguns dos ingredientes do produto, de acordo com a equação. Então, se a gente observar lá a equação, que também saiu sem a nossa seta, né, gente? A gente tem lá o nosso gás carbônico, que é o CO2, está no estado gasoso, a água. Esse gás carbônico, ele reage com a água e ele forma o ácido carbônico lá, que é o nosso H2CO3. Do mesmo jeito que esse ácido, ele reage entre si e volta a ser o nosso gás carbônico e a nossa água. Continuando lá para chegar na pergunta mesmo. A alteração do equilíbrio anterior, que é do gás carbônico com a água, que forma o ácido, do ácido que forma o gás carbônico e a água, a alteração desse equilíbrio, relacionado ao vazamento do refrigerante nas condições descritas, tem como consequência a liberação de gás carbônico para o ambiente, b, elevação da temperatura do recipiente, c, elevação da pressão interna do recipiente, d,
elevação da concentração de gás carbônico no líquido, ou E, formação de uma quantidade significativa de água. Então, a ideia é saber por que quando a gente abre o refrigerante faz aquele tchu. Vocês vão ter aí 3 minutinhos para responder essa questão. Simone, para voltar então para responder, vamos começar pela menos indicada aí pelos estudantes? E houve empate nas menos indicadas. Quais foram? Foram a letra E e a letra B, que não teve nenhuma indicação de nenhum estudante. Ninguém votou nessas. Então, ó, para analisar, ali teve um desequilíbrio naquele equilíbrio químico, né? Porque quando ele abriu o refrigerante fez tsh, o refrigerante vazou ali, certo? Então, se a gente olhar lá as menos votadas, a E, formação de uma quantidade significativa de água. Realmente, quando você abre ali o seu refrigerante e você escuta aquele barulho lá, não teve formação de mais água. A água já estava lá, certo? Na D, que também teve nenhuma resposta D, né? Elevação da concentração de CO2 no líquido. Não tem como ter aumentado a quantidade do gás carbônico no líquido se a gente abriu e a gente escutou o barulhinho ali, né? E qual foi a nossa campeã? A campeã foi a letra A. A letra A, liberação de gás carbônico para o ambiente. Exatamente isso que acontece. Lembra que o equilíbrio ele acontece quando a gente tem um gás participando e o recipiente ele é fechado. Se a gente abrir o nosso recipiente, a gente causa um desequilíbrio nessa reação. Então, o nosso gás, ele
sai. Então, na A era correta, a B, que também não apareceram, a B não foi, ninguém votou na B também, né? É a B que ninguém votou. A B e a E ninguém votou. É, elevação da temperatura do recipiente. Em nenhum momento no exercício é falado sobre o aumento de temperatura. Então, beleza, quem não colocou a E tá ligadão. A C, elevação da pressão interna. A C, ela foi bem votada também, né? Só que, ó, Sim. se a gente imaginar, eu acho que quem pensou nisso deve ter dado uma confundidinha aí. Porque elevação na pressão interna. O que é o interno? É dentro da garrafa do refrigerante. Quando eu abro ela, a minha pressão lá de dentro aumentou? Muito pelo contrário, se a minha pressão lá de dentro tivesse aumentado, o meu refrigerante não conseguiria sair. A minha pressão, ela diminuiu, ela ficou igual à pressão normal aqui fora. Então, o nosso refrigerante, ele sai porque houve uma diminuição da pressão que favoreceu com que o nosso gás carbônico pudesse escapulir. Tá? Então, a alternativa certa é a alternativa A de amor, liberação de gás carbônico para o ambiente. É isso que fez aquele X. Voltando na nossa reação, pessoal, que é do nosso exercício lá, para explicar a nossa pergunta desafio. A gente não tem lá a nossa reação entre gás carbônico, água e o ácido? Quando a gente diminui o nosso gás carbônico, a gente não está diminuindo a concentração do nosso reagente? Lembra que a gente viu, se diminui a concentração do reagente, o que acontece com a nossa velocidade da reação? Ela também diminui. Então, a nossa velocidade é menor. Então, eu tenho uma formação menor do meu ácido. Então, o refrigerante que ele está em temperatura ambiente, ele causa esse desequilíbrio. Então, a temperatura é maior do que o refrigerante gelado. Então, ele faz com que o gás que estava solúvel ali, ele saia, diminui a quantidade do meu reagente, que é o gás carbônico. Consequentemente, também vai diminuir a quantidade do meu ácido que é formado lá. Se eu tenho menos ácido, o que acontece com o meu refrigerante, que é feito praticamente de água e açúcar? Eu vou sentir todo aquele gosto doce. Por isso que a gente sente aquele gostinho meio ruim do refrigerante. E, além de tudo, o gás carbônico ele dá uma sensação de refrescância. Então, é isso que acontece quando há uma alteração nesse equilíbrio. Então, a gente tem aí a resposta da nossa questão, que era a alternativa A. E, para dar continuidade, a gente conseguiu responder, né, o porquê o refrigerante gelado tem gosto diferente do refrigerante em temperatura ambiente, porque causou uma variação aí nas quantidades do gás carbônico, que diminuiu, consequentemente, a quantidade do ácido formado. E, para acabar a nossa aula, antes de eu dar tchau, pessoal, eu vou pedir para vocês responderem as seguintes questões, para dar um feedback da nossa aula. Vocês conseguiram realizar as atividades que foram propostas? Então, para vocês escreverem aí no chat se rolou tudo bem ou se deu alguma novidade e se ficou alguma dúvida. 1 minutinho para isso. Pode ser até uns 40 segundos. Então, professora Simone, eles conseguiram fazer as atividades? Deu para rolar? Olha, todos elogiaram muito a nossa aula, a sua aula, professora. E eles falaram que foi muito clara na explicação, que não ficou nenhuma dúvida. Nossa, que bom! Que bom mesmo. Pessoal, ó, então, como a gente tinha combinado, as dúvidas que ficaram e não conseguiram ser explicadas aqui na aula, leve até seu professor. Eu tenho certeza que ele vai poder ajudar, tá?
Outra coisa, vai ficar meio que um desafio para a próxima aula. Qual o desafio para a próxima aula? Quando a gente fala em equilíbrio, a gente não está falando em velocidade, então esse equilíbrio ele pode ser alterado? Vocês acham que esse equilíbrio ele pode mudar, ele pode aumentar ou diminuir? Então isso daí são cenas do próximo capítulo, tá? Beijo, fiquem com Deus. Tchau. Tchau, tchau.